Será que realmente a gente está tratando a obesidade da maneira com que deve ser tratada? Ou a gente, mais uma vez, mesmo pensando em obesidade, né, tá querendo só suprimir um sintoma, tá querendo só emagrecer, mas não entender o que está por trás daquele processo, né, que acabou levando o nosso paciente, o nosso cliente, ou às vezes até a gente mesmo, né, a engordar. Muitas vezes a gente quer emagrecer, mas às vezes a gente nem entendeu por que a gente engordou. Qual é o processo que fez a gente ganhar peso? Quando a gente fala de obesidade, gente, né? A primeira coisa precisa saber, tá? Quando você for tratar alguém com obesidade, quando o teu cliente ali, o teu assistido, né, vier te buscar para trabalhar a obesidade, primeiro, quando a gente pensa na obesidade, qual a primeira coisa que a gente tem que ter em mente? Se essa obesidade, ela é uma obesidade como padrão. O que eu quero dizer isso, né? Uma obesidade como padrão. Se aquela pessoa, ela é obesa desde a infância dela ou não, tá? Então, quando você vai trabalhar a obesidade, quando a gente pensa no método de MTI, é claro que a gente vai né? É o identificar. Identificar quais são os tipos de conflitos que podem estar relacionados ali a levar a pessoa a ter um ganho de peso, um aumento de peso ali. Isso é o né? O M é do mapear. Então a gente vai mapear. O que é mapear? A gente vai buscar na história de vida daquela pessoa ou na história familiar daquela pessoa o que pode ter levado, quais são os conflitos que podem ter levado ela a ter um aumento de peso. Então a gente precisa sim, quando a gente está pensando na obesidade, a primeira coisa que a gente precisa ter ideia se ela é uma obesidade padrão ou não. Então anotem aí. O que é uma obesidade padrão? Aquela pessoa, né, ela é cheinha, né, ela é obesa, ela foi uma criança gordinha, tá? Então, se o nosso cliente fala pra gente que a obesidade dele é padrão, então desde criança, né, eu sou gordinha ou eu venho buscar, a obesidade padrão é quando uma criança, né, ela tá associada ali às gerações anteriores. Tá? Então quando a gente vê que uma criança fala que ela é obesa, ela é gordinha desde pequena, a gente vai pensar nas gerações anteriores, né? Quais são as experiências que podem estar relacionadas, o que essa criança ouvia também na infância dela, tá? Então a gente vai buscar aqui, quando a gente pensa em obesidade, né, na infância, né, padrões, né, de gerações anteriores. Então a gente vai perguntar se todo mundo da família, né, é obeso ou não. Por quê? Porque ela pode estar preso no padrão de lealdade, tá? Então eu só vou ser aceita, né, ou eu só vou ser amada, ou eu só vou me sentir pertencendo se eu seguir o padrão da minha família, tá? Então isso é muito importante a gente compreender, tá? Então vai estar associada a essa questão da obesidade. O que essa criança ouvia. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas quantas vezes, né, às vezes a gente ouve da nossa tia, da nossa avó, né, de que, nossa, você tá tão magrinha, né, olha a tua irmã, né, como que ela é bonita, né, porque ela é mais cheinha. E aí a criança, né, no intuito ali de ser pertencendo, né, ser amada ali, o inconsciente biológico dela acaba fazendo ela aumentar de peso, tá? Então quando a gente pensa em obesidade, porque isso tudo são questões muito importantes, gente, porque quando a gente pensa em obesidade, né, o que normalmente a gente pensa? Né, a gente pensa que emagrecer tá ligado apenas ao corpo físico, tá ligado apenas, né, ao equilíbrio ali, o balanço ali, né, do que eu consumo de calorias, né, e do que eu gasto de calorias. Então a pessoa, muitas vezes, quando ela pensa em emagrecer, né, ela pensa em fazer uma dieta alimentar, ela pensa em entrar para uma atividade física, e não que isso não seja importante, porque é claro, né, é uma soma. Se eu estou ingerindo 800 calorias e estou gastando 2.000 calorias, automaticamente eu vou emagrecer. Eu não posso negligenciar isso. Da mesma maneira, se eu estou ingerindo, né, 2.000 calorias e eu gasto 800 calorias, é claro que eu vou engordar. É uma conta matemática, né? Porém, muitos dos processos
né, que a gente tem da obesidade ou de uma compulsão alimentar, ele não está sustentado apenas por essa balança, vamos dizer assim, calórica, né, de quanto eu consumo, né, do quanto eu gasto de energia. Não. Muitas vezes quando a gente vai trabalhar sobre obesidade, a gente esquece de um terceiro pilar, que é o pilar emocional. Então, quando você for pensar em trabalhar o teu cliente, seja você, por exemplo, um coach de emagrecimento, seja você uma terapeuta, seja você uma nutricionista, né? Seja você uma médica que trabalha com medicina integrativa, uma endocrinologista, né? Quando você vai pensar na obesidade, você tem que pensar nesse tripé, se assim a gente pode dizer. A gente tem que pensar na parte alimentar, a gente tem que pensar na parte de atividade física e a gente também tem que pensar na parte emocional. Só que essa parte aqui, emocional, ela muitas vezes está sendo negligenciada. Quando está se falando em trabalhar com quem tem obesidade, estão, né, focando muito mais nessa questão do que envolvendo a parte emocional. Por isso que a gente muitas vezes tem um efeito sanfona.